Recapitulando aqui um ponto importante, irmãos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, se você prestar bem atenção, você vai perceber que já no capítulo 1, Paulo vai fazer menção de pessoas que que pela ignorância praticam o mal no meio da igreja. Então, por exemplo, ele chega a falar dele mesmo até no início do verso 12, quando diz assim no capítulo 1, verso 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Eu fiz isso na incredulidade. Entenda que no meio da igreja, o Senhor separa homens que saíram da incredulidade e do erro e foram trazidos para a verdade. E Paulo, então, vai instruir a igreja como a igreja deve ser fundamentada e como ela deve ser regida. A preocupação de Paulo é estabelecer os fundamentos que levarão a igreja a um período de santidade, ao ensino e à prática da santidade. Mas o erro ele é constante, ele bate à porta. Por exemplo, ainda no capítulo 1, você vai encontrar, no verso 18 a 20, ele diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, perceba que era tão forte isso no meio da igreja, como é fácil no meio do corpo de Cristo surgirem pessoas com falsos ensinamentos e doutrinas que levam ao distanciamento do Evangelho e, consequentemente, leva a igreja para o abismo. Na prática é isso que acontece. Ora, o apóstolo Paulo, então, ele passa a tratar disso no capítulo 3 com muito mais detalhe, dizendo como devem ser escolhidos os presbíteros, como devem ser escolhidos os diáconos da igreja. E ele diz: ora, a minha preocupação Timóteo, é que você saiba como conduzir a igreja, porque talvez eu não chegue a tempo, e você vai ensinar a igreja como ela deve caminhar, e você deve caminhar em cima dessa verdade. Qual é a verdade exatamente? De que a igreja, no verso 15, para que se eu tardar fique ciente, capítulo 3, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, a igreja que está fundada na verdade e que, ao mesmo tempo, é aquela que levanta para que todos veem a verdade do Senhor nessa terra. E aí ele passa a dizer em que está fundamentada a igreja do Senhor? Na obra de Cristo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. É nisso que está fundamentada a igreja. Essa é a base da igreja. Então, se nós vacilarmos nisso, a igreja vai entrar em colapso. Lembra que Jesus fez essa pergunta aos discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Então eles diziam: um diz que és profeta, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és Elias. E vocês, o que dizem? Pedro afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: ora, sobre essa pedra, sobre esse fundamento, a igreja do Senhor vai ser edificada. Entende? Então, essa é a base que a igreja do Senhor é edificada. E essa é a base que a igreja precisa ser solidificada. Se nós abandonarmos essas verdades aqui, a igreja do Senhor entra em colapso. E aí o apóstolo Paulo passa então a dizer qual é o mistério da piedade, como a igreja vai viver segundo essas verdades. E começa com a declaração da mais singela e a mais gloriosa: aquele que foi manifestado na carne. Aquele que foi manifestado na carne. Começa aqui, perceba, irmãos, que se você olhar para todas as partes dessa declaração, desde a encarnação de Cristo
até ele ser recebido na glória, tudo diz respeito a Cristo Jesus. Cristo é a pérola desse anel. Ele é a pérola. Cristo é o principal, ele é o centro, onde todas as linhas da Bíblia vão convergir. Tenta tirar Cristo das Escrituras e nada vai sobrar. Nada vai sobrar. Os nossos olhos precisam ser postos em Cristo. O mistério da religião é esse. Cristo foi manifestado em carne, como diz o texto. Aquele que foi manifestado na carne, Deus que se fez homem. Começa aqui o mistério. Foi justificado em espírito e vai até o fim. Tudo trata exclusivamente da pessoa de Cristo. É por isso que os judeus, eles não entendem as Escrituras tão bem, de modo tão correto, porque eles não procuram Cristo lá. Retire Cristo da Escritura e você não vai compreender as Escrituras. A Escritura seria apenas verdades vazias, mas quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que todas as linhas das Escrituras nos conduzem a Cristo. E começa com essa gloriosa declaração: Deus manifestado em carne. Manifestado na carne. Pense que aqui, mais uma vez, eu fiz menção no sermão passado, vou apenas repetir isso. Na nossa tradução coloca aquele que foi. Se você pegar a King James ou outra versão mais antiga, elas vão dizer Deus que foi manifestado na carne. Entende que aqui significa dizer, não é Deus essencialmente, mas Deus pessoalmente. Deus na segunda pessoa da Trindade foi manifestado em carne. Todas as ações são de pessoas. A segunda pessoa, ela encarnou. Nós temos 3 pessoas na divindade, mas não foram as 3 pessoas da Trindade que encarnaram, mas a segunda pessoa da Trindade. Não foi o Pai, não foi o Espírito Santo, que também é Deus, foi a segunda pessoa da Trindade. Preste atenção na razão disso, irmãos. Por que essa pessoa? Porque ele era a imagem de Deus. E ninguém, senão aquele que é a imagem de Deus, poderia restaurar a imagem de Deus nos homens. Ele era o Filho de Deus. E ninguém, senão ele, era o Filho natural de Deus. E ninguém poderia nos fazer filhos, senão o Filho de Deus. Ele é a sabedoria do Pai. E ninguém poderia nos fazer sábio, senão aquele que é sábio. Ele era o amado de Deus, e só ele poderia nos fazer amados de Deus. Essas são as razões dadas, irmãos, nas Escrituras. É apropriado à segunda pessoa da Trindade a grande obra da encarnação. Deus se fez homem. Deus se fez homem. Todas as 3 pessoas tinham mão, podemos dizer assim, na vestimenta da carne de Cristo. O Pai tinha obra nela. O Espírito Santo a santificou no útero, no ventre de Maria. E ele a vestiu. O Pai determinou, o Espírito santificou no ventre de Maria
e o Filho vestiu a roupa. Deus se fez homem. Aquele que foi o Deus que foi manifestado na carne. Carne aqui significa natureza humana, a propriedade da natureza humana, tanto do corpo quanto da alma. É preciso entender isso. Quando Deus se fez homem, ao se fazer homem, o homem tem corpo e alma. Ele assumiu exatamente isso. Mas a carne também pode significar, como é entendido, enfermidades, fraqueza do homem, condição miserável do homem em si. Pode significar tudo isso. Então, Deus manifestado na carne, isto é, em nossa natureza, em nossas propriedades, ele se vestiu disso, irmãos. E não apenas isso, mas ele se vestiu das nossas enfermidades e fraquezas, nossas misérias. Você sabe quando foi que ele se fez homem? Não foi quando Adão foi criado e não havia pecado, foi quando a natureza humana havia traído o Criador. É mais gloriosa ainda essa realidade, porque ele se fez homem quando nós havíamos traído o nosso Redentor, para que se revelasse ainda com mais força o fruto do amor dele para conosco, em maior condição. Porque para Cristo vestir, irmãos, a nossa roupa, quando nós fomos declarados traidores, depois da queda, é olhar para a nossa carne e dizer: como o Senhor nos manifesta dignidade na nossa maior miséria. A nossa maior miséria. E como ele pode ser, irmãos, misericordioso para conosco? Para que ele pudesse ser, ele precisou tomar a nossa carne. E eu preciso dizer, ele não tomou sobre si todas as nossas enfermidades, mas preciso explicar isso melhor para vocês. Mas por proporção, ele a tomou. Ele sabia como ele se tornaria misericordioso. Ele é infinitamente sábio. Ele sabe como fazer a proporção. Em Hebreus 2, verso 18, em Hebreus 4, verso 15, irmãos, nós podemos ver isso. Ele tomou a nossa natureza, sabe para quê? Para que ele pudesse ser um redentor misericordioso e compassivo. Está lá em Hebreus 2, você vai ver o verso 14, ele começa dizendo assim: ele assumiu a nossa natureza de carne e sangue, para que na sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ele continua, e livrasse os que têm pavor da morte. E ele fala ainda mais, ele não veio socorrer a anjos, mas a descendência de Abraão. E na sequência, e ele fez isso para que ele pudesse ser um redentor misericordioso e compassivo. Como pode ser isso, irmãos? Embora ele não tenha sentido todos os nossos sofrimentos particulares, ele tomou a natureza para isso sobre si, para que ele pudesse ser misericordioso. E para que pudéssemos entender da seguinte maneira: a ira de Deus, quando caiu sobre ele, mesmo ele não tendo cometido pecado algum, mas levando sobre si a nossa natureza, veja, sem pecado algum, mas a ira de Deus caiu sobre ele, é uma prova inequívoca de que todos os nossos pecados ele levou sobre si, não tendo cometido pecado algum.
Ora, você acha que Satanás, quando tentou a Cristo ali no deserto, ele tentou por causa de alguma fraqueza que havia nele? Não! Ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem, não havia inclinação para o pecado nele. Mas ele só poderia ser tentado se ele fosse homem, então ele se fez homem para nos livrar do pecado. E aí o que é que acontece na tentação? Como é que Satanás entra? Qual é a porta de entrada? 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Você percebe aqui onde a enfermidade da natureza, quando Deus tem sede, quando Deus tem fome. E ali Satanás adentra naquela porta. Se tu és o Filho de Deus, ordena essa pedra que se transforme em pão. Você entende? Ali está a tentação. Não havia inclinação para o pecado, mas havia ali a possibilidade de ser tentado. E ele entra pela enfermidade da carne. O corpo tem sede, o corpo tem fome. Não porque ele tinha alguma inclinação para o pecado, mas a natureza humana tem necessidades. Ora, lembre-se das palavras do próprio Deus no Salmo, de número 50, irmãos. Quando o salmista diz assim: acaso, quando vocês trazem ofertas para o santuário, alimentos, sangue de touro, acaso vocês acham que eu tenho fome? Que eu preciso comer carne? Vocês acham que se eu tivesse fome eu pediria a vocês? O Senhor diz a eles que trazem ofertas ao Senhor, porque Deus não tem fome. Para que ele tivesse fome, ele se fez homem. E por essa porta, todas as possibilidades estavam abertas. Ele nunca cometeu pecado. É engraçado que a linguagem bíblica, ela diz assim, lá o profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim, ele era homem de dores. Mas literalmente o texto quer dizer experimentado em dores. Ele tinha que ter um conhecimento experimental das nossas enfermidades, um conhecimento experimental das nossas fraquezas, para que, irmãos, a partir disso, ele pudesse ser mais doce, mais bondoso e mais gentil para conosco. Ele não estava doente em si mesmo, mas pela experiência, pela sede e pela vida, ele sabia o que era estar doente pela falta de alguma coisa. Ele não sabia o que era pecar e ser angustiado pelo pecado, porque ele nunca cometeu pecado. Mas ele foi a segurança nossa no pecado. E ele sentiu a ira de Deus pelo pecado. E ele experimentou aquilo que nós, sem Cristo, experimentaremos no fim. Ele era fraco, cansado, para que todos aqueles, como ele diz lá em Mateus, no capítulo 11, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Ele era pobre, para que tivesse piedade dos que são. Ele foi reprovado pelos homens, para que ele nos socorresse na nossa reprovação, para que todos os que estivessem na mesma condição fossem socorridos por eles. Você não pode, não havia nada, irmãos, nada, que por sua experiência, ele não fosse misericordioso para conosco. Não há nada nele que por sua experiência não fosse misericordioso para conosco. Deus
a segunda pessoa da Trindade, apareceu em nossa natureza desgraçada e fraca, depois da queda, para que fosse misericordioso para conosco. O que é que ele produz na nossa vida e por que essa é uma doutrina tão importante para a vida da igreja? Por que é tão fundamental isso para a vida da igreja? A nossa natureza, irmão, foi tornada nobre com todas as graças em Cristo, como está lá em Colossenses 2:3. Todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão nele, em Cristo, na sua natureza. Em Cristo há abundância de riquezas. A nossa natureza nele é altamente enriquecida. Altamente enriquecida. Deus apareceu em nossa natureza quando estávamos mortos. A nossa carne está agora casada com a segunda pessoa da Trindade. Que maravilha para a nossa natureza. Até mesmo acima dos anjos, irmãos. A nossa natureza foi grandemente exaltada. Outra coisa importante é que, consequentemente, por causa daquilo que ele fez, e ele vai tornar a nossa natureza nobre, mas ao mesmo tempo, ele vai capacitar a nossa natureza à obra da salvação. Entenda, nós em carne éramos incapazes de salvar a nós mesmos. Quando ele se fez homem, o que ele fez? Ele opera a obra da salvação, ele torna a nossa natureza capaz de receber a glória do Evangelho. Ele torna capaz. Deus se fez homem. A natureza humana, irmãos, é capaz de sofrer? Sim, é capaz de sofrer. A natureza humana sofre? Sim, a natureza humana sofre. Mas quando entenda, quando Deus se fez homem, o que significa dizer? Que nós não vamos afundar na ira de Deus, que não vamos sucumbir à ira de Deus. Deus se fez homem, ele sustenta a nossa natureza, para que tanto as riquezas, a dignidade e a capacidade da nossa natureza de ser salva seja manifestada dessa maneira, pela verdade inequívoca de que Deus se fez homem. De que Deus se fez homem. Agora perceba ainda, quando Deus morreu, preste atenção nesse detalhe, e aqui é fundamental para a nossa doutrina, irmãos. Quando ele morreu, Deus morreu. Quando Cristo, o que se fez homem, morreu, Deus morreu. Quando Cristo foi crucificado, Deus foi crucificado. Por que isso? Veja o texto, Deus que foi manifestado na carne. O que eu tenho para dizer aqui é que há uma única pessoa que tem duas naturezas. Entenda, eu não tenho duas pessoas, eu tenho uma única pessoa que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso, o que a carne faz é Deus que faz, porque eu não tenho uma outra pessoa, eu tenho uma única pessoa. Eu não tenho uma pessoa que é Deus e uma pessoa que é carne, eu tenho uma pessoa que tem duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Consequentemente, quando ele morreu, Deus morreu. Quando ele foi crucificado, Deus foi crucificado. Isso revela, irmãos, que o que aconteceu com uma pessoa, que aconteceu com uma natureza, aconteceu com a outra na mesma pessoa.
Porque como Deus, ele não poderia morrer. E como é que ele morre? Estando numa única pessoa. Quando o homem morre, Deus morre. Não porque Deus morre, mas porque é uma única pessoa. Ele nunca poderia morrer como Deus, mas por causa do amor, ele morreria. Ele seria um sacrifício. Ele tomaria sobre si a natureza para que ele fosse o sacrifício. Que dignidade a nossa natureza tem, irmãos. Nós fomos levados em unidade da pessoa do Filho de Deus. Tudo o que foi feito em nossa natureza, Deus foi quem fez. Deus foi quem fez. Lembre-se das palavras de Paulo lá em Atos, no capítulo 20. Quando ele se dirige, no verso 28, ele se dirige aos presbíteros da igreja. Verso 28 do capítulo 20 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho do Senhor, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. Veja, quem pertence à igreja? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, como que ele, se ele é Deus, ele pode comprar com sangue, porque Deus não morre. É por uma única razão, porque a segunda pessoa da Trindade é uma única pessoa em duas naturezas. Quando ele morre, o homem morre, Deus morre, na mesma pessoa. Agora, consequentemente, nós temos ainda um outro benefício dessa realidade. A união entre Cristo e nós. Nós somos filhos de Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus era filho de Deus, em nossa carne. Existem três uniões básicas. Primeira é a união das naturezas. Deus tornou-se homem. Você tem a união das naturezas. Na pessoa dele eu tenho duas naturezas. Depois, em segundo lugar, eu tenho a união da graça. É que nós somos um com Cristo. E a união da glória. A união da glória. Deixa eu explicar isso para vocês. Repetindo. Três tipos, Deus que se fez homem produz essas três uniões, uniões claras, a união das naturezas, a união da graça e a união da glória. A união da natureza é Deus se fez homem, a união da graça, nós somos unidos a Cristo, e a união da glória. A primeira é para a segunda, e a segunda para a terceira. Perceba, Deus se fez homem. A primeira é para a segunda. Qual a segunda? A união da graça, para que nós fôssemos unidos a Cristo. E a segunda para a terceira? Qual a terceira? A união da glória. Deus tornou-se homem para que ele possa ser um com Deus. Deus foi manifestado na carne para que ele possa estar unido a ele e sendo trazido a Deus, o Pai. Veja, nós somos conduzidos pelo Filho ao Pai. E aí somos feitos filhos de Deus. E qual o propósito último de tudo isso? A glória do Senhor. Deus uniu a nossa carne a Ele, e essa carne, ela foi redimida pelo Senhor. E tudo que Cristo fez foi para nos trazer de volta ao Pai, nos trazer para Ele como filhos. Ninguém expressa isso com muito maior clareza do que Pedro, na primeira carta. Por favor. Primeira carta de Pedro, irmãos, capítulo 3, verso 18. Preste atenção no que Pedro declara acerca do propósito de toda a obra da redenção. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
Para quê? Conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Para que ele fez isso? Para nos conduzir a Deus. Isso, então, nos leva, antes das aplicações gerais dessa verdade, irmãos, isso nos leva à declaração de como há a simpatia entre Cristo e nós. Porque Cristo é dito na Escritura, sofrer conosco. Jesus se revelou a Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A igreja sofria, Cristo sofria. Se ele foi honrado, nós seremos honrados. Se nós formos desprezados, ele é desprezado. Há uma simpatia entre Cristo e nós. Todos aqueles que se voltam contra a igreja de Cristo, se voltam contra Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Diante dessa verdade, irmãos, estabelecida nessa expressão tão gloriosa, aquele que foi manifestado na carne, eu queria fazer algumas aplicações para a nossa vida baseado nessa verdade. Primeiro, pense no grande mistério, irmãos, que aqui está revelado. Você acha que esse grande mistério, como é dito aqui no texto, evidentemente grande é o mistério da piedade? Você acha que esse mistério é para um propósito pequeno? Você acha que é por pouca coisa que Deus tomaria sobre si um pedaço de terra? Você acha que é pouca coisa que Deus se tornaria pobre? Você acha que é pouca coisa ou por pouco propósito que Deus se faria fraco? Que o imortal tomaria sobre si a morte? Aquele que nem os céus nem a terra podem compreender, ele seria restrito ao útero de uma virgem. Ora, irmãos, o Filho de Deus tomando nossa natureza, quando a nossa natureza era tão baixa, uma pessoa tão excelente ser tão humilhada, e que ninguém jamais sofreu como ele. Aquele cuja comunhão com o Pai era mais doce, como ele descreve em João. Para chegar num momento e dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? Essa é a declaração mais humilhante, a mais sensível de todas. Nunca houve sofrimento como esse. E você acha que é para um pequeno propósito? Você acha que é apenas por pecados pequenos,
poucos pecados que o Senhor fez isso. Isso foi para dar fundamento para a nossa fé em todas as tentações mais extremas. É para estabilizar a nossa consciência nas maiores angústias. E você, metido nas mais profundas iniquidades hoje, ouvindo isso, o Senhor está dizendo: não te desespera, não te desespera. Esse é o mistério que o apóstolo Paulo usa aqui. O Deus que se fez homem. Isso foi por grandes pecados, não pelos pequenos apenas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus intencionou nisso, irmãos, acalmar a consciência que acusa, aquietar a alma. Deus é ofendido, é verdade, mas Deus manifestado na carne, esse fez reconciliação e satisfação. Ele foi sacrifício pelo pecado. É Deus respondendo, Deus o Filho responderá o desprazer de Deus o Pai, porque ele foi apontado para esse fim, dizendo que no tempo determinado ele se tornaria homem. Todas as vezes que a consciência se levantar em tempo de angústia, todas as vezes que até mesmo na hora da morte a angústia nos tomar, lembre-se desse grande mistério, Deus manifestado na carne. O propósito de Deus nisso era o triunfo, era a glória, como exatamente é, sobre todo o clamor da consciência, seja o que for. O poder de Satanás e do inferno não podem se levantar contra isso. Que Satanás então venha e nos acuse. Aqui, irmãos, há uma proteção inequívoca colocada nas nossas mãos pela fé, para que possamos vencer todas essas manifestações com essa preciosa verdade. Aquele que foi manifestado na carne. Deus intencionou levantar as mentes, irmãos, intencionou fazer com tudo isso, mostrar como Ele é a segurança para a carne que morre e que sucumbe e que fraqueja. Você sabe qual é a glória de Deus no Evangelho? É glorificar sua misericórdia e sua bondade, e no triunfo sobre os grandes males que podem vir sobre nós. Adão pecou, a morte adentrou a história. E imediatamente nós ouvimos falar da bondade e da misericórdia de Deus. Nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Imediatamente. Não fique desencorajado por qualquer pecado.
Os nossos pecados são pecados de homens, mas Deus manifestado na carne foi feito sacrifício por nossos pecados. E Ele deu e pagou o preço necessário por cada pecado. Que tentação não será dissipada como uma nuvem diante do vento, quando nós olhamos para o amor de Deus, enviando o seu Filho, e o amor de Cristo, assumindo a nossa natureza, para nos reconciliar com Ele pelo seu sangue. Guarde isso no seu coração, isso é um conforto, essa é uma fonte que não tem fim, é um poço de consolação. É como uma criança que mama, ela sabe que se ela for para o seio de sua mãe, ela encontrará alimento. Eu sei para onde eu vou em busca de conforto. O Deus que se fez homem. O Deus que se fez homem. O que Satanás tenta fazer constantemente, e que os inimigos da fé tentam fazer constantemente. Por isso a igreja tantas vezes entra em desespero, por isso tantas vezes a nossa alma sucumbe, e por isso Paulo insiste em tratar desse assunto, porque se você olhar no capítulo 4 do livro, começa a falar de irmãos que surgiram no meio da igreja e começam a ensinar mentiras no meio da igreja. Como é fácil, irmãos, e Satanás tenta desviar os nossos olhos disso. E Paulo, então, o que acontece? Quantas vezes nós começamos a espalhar tanta doutrina e falar de coisas tão distantes e nos esquecemos desses fundamentos, que esses fundamentos são a base do conforto, da esperança, da santidade e da vida da igreja. O que Satanás deseja é que nossos conceitos sobre Deus sejam vagos, e que a nossa fé seja tratada como algo pequeno. Ele quer que você pense que a sua incredulidade não tem volta, que o teu coração não tem mais jeito, o que você precisa fazer nesses tempos? Aumente os teus pensamentos acerca da infinita bondade e da misericórdia de Deus e do amor de Cristo, concedendo, irmãos, e condescendendo conosco a um lugar tão baixo, a ponto de ser manifestado na carne, em nosso lugar. Um cristão que não tem consciência dessas coisas, que não se dedica a estudar e a buscar essas coisas, mas apenas saber de coisas para encher a mente de informação, mas não para ter a mente despertada para esse evangelho, esse cristão sofrerá muito nesse mundo. Isso nos ensina, então, na prática, como piedade, como aquilo que devemos fazer. Nos ensina, irmãos, o que devemos fazer quando se levantar no nosso coração e na nossa consciência pecados e indignidades. O que é que eu devo fazer imediatamente? Lance-se diante do Deus que se fez homem e morreu por nós. Mantenha-se lá, dizendo: eu sou indigno,
Não há nada em mim que seja bom, mas eu tenho tudo em Cristo. É nele que eu encontro o socorro. A sua plenitude é para mim. É por isso que em Colossenses 2, verso 9, preste bem atenção, irmãos, Colossenses 2, 9, e especialmente o verso 10 na sequência, diz assim, verso 9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora veja o verso 10, também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele estás aperfeiçoado. É nele que nós somos completos. Em todas as nossas dúvidas de pecado e indignidade, vamos trabalhar para isso. Para onde eu vou? Eu vou para o Deus que se fez homem, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele estais aperfeiçoados. Aqueles que tentam fugir disso, irmãos, não encontrarão esperança nessa terra, em hipótese alguma. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, eu sei exatamente em quem eu tenho crido. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que Ele é misericordioso, porque Ele é homem, Ele tomou minha natureza, e Ele pode subjugar todos os inimigos, porque Ele é Deus, Deus que se fez homem. A base da nossa fé repousa aqui. A base da nossa fé repousa aqui. E nele nós encontramos completa comunhão com a Trindade. É com Ele que nós temos comunhão com toda a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Literalmente. Porque com o Filho, a encarnação do Filho nos leva à comunhão com a bendita Trindade. É nele que nós encontramos isso. Por essa verdade, Deus manifestado na carne, a segunda pessoa, tira a inimizade que estava manifestada na carne, e nesse momento, então, eu posso chamar Deus de Pai, a quem eu posso orar, e eu posso olhar para Deus como misericordioso e bondoso. É a partir disso, irmãos, o fato de Ele tomar nossa natureza, que nós nos tornamos amados de Deus. Isso é o amor paternal de Deus para conosco. Pensando ainda um pouco sobre isso, nós vamos para um outro aspecto como aquilo que pode ser útil para a nossa vida diante dessa verdade prática e com clareza diante dos nossos olhos. Ora, não permita que Satanás abuse da sua imaginação. Não permita. Não permita que Satanás te leve para longe do Senhor. Não permita que Satanás faça com que os teus pensamentos, o que você pensa sobre você mesmo, o que você pensa sobre sua vida, seja suficiente para esmagá-lo. Lembre-se, Deus se fez homem e isso é suficiente para você encontrar conforto. Quando a angústia do pecado tomar o nosso coração e a nossa alma, não se afaste de Deus, que tomou a nossa natureza para poder te redimir,
mas eu preciso ir a Ele como o contrário. Como se Deus se fez homem diante da minha humanidade, fraqueza e pecado, eu vou para longe dele, eu preciso voltar a Ele, porque é exatamente isso e para isso que Ele veio. Pense, irmãos, nessas coisas impressionantes. Pense que Deus nasceu de uma virgem. Pense no Deus que nasceu numa manjedoura. Pense em Deus que se alimentava no seio de sua mãe. Pense no Deus que subia e descia ensinando a fazer o bem. Pense em Deus suando por você. Pense em Deus pendurado numa cruz. Pense em Deus derramando seu sangue. Pense em Deus sepultado nessa sepultura. Pense em Deus levantando da morte e agora sentado à mão direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Pense Deus como Ele se revela. A natureza de Deus precisa ser amável para nós, para que possamos, irmãos, ter prazer nele. Isso nos faz fugir de toda a arrogância, de toda a soberba, de toda a ideia de superioridade nesse mundo. A arrogância na Bíblia é tratada como algo maligno, porque Deus se fez homem. É a oportunidade que temos para meditar nessas coisas, irmãos. Todos os artigos da nossa fé, todos os artigos da nossa fé estão subordinados e manifestados com base nesta coisa, neste primeiro passo, Deus manifestado em carne. Creia nisso e você vai crer em tudo. Não abandone essa verdade e você estará firme. Ora, o outro aspecto que eu queria frisar, antes de concluirmos. Aqui nós temos um grande fundamento para não termos, em hipótese alguma, irmãos, inveja ou imaginar que os anjos são superiores a nós. Pelo contrário, nós estamos acima dos anjos, porque Ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas a nossa natureza. Os anjos que pecaram não têm redenção, os homens que pecaram têm redenção. Os anjos não são a noiva de Cristo, mas agora, por razão dele ter tomado a nossa natureza, nós somos membros da sua família. Ele é carne da nossa carne e osso do nosso osso. Agora nós temos nele toda e qualquer segurança. E por último, vamos trabalhar para que Cristo possa ser manifestado em nossa carne particularmente, na nossa própria pessoa. Assim como Deus manifestado na carne, no que diz respeito, àquele conceito que trabalhamos até aqui, nós devemos também pensar que todo o nosso trabalho precisa manifestar Deus em nossa carne. Nós devemos pensar, veja bem, nós devemos ter Cristo como aquele que nasceu em nós, aquele que foi formado em nós, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1:27. Certamente o mesmo Espírito que santificou Cristo, santifica cada membro de Cristo.
E Cristo, irmãos, Ele é aquele que foi gerado, foi concebido e manifestado na vida de cada um dos que são eleitos de Deus. Então, se Cristo é nosso e Ele habita em nós, nós devemos trabalhar para que Ele possa ser manifestado no nosso pensamento, manifestado nas nossas afeições, para que possamos manifestá-lo na nossa vida. Como Paulo vai dizer literalmente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 11, a vida de Cristo possa ser manifestada em nossa carne mortal. Segundo Coríntios 4, 11, a vida e o Espírito de Cristo deve ser manifestada em cada cristão verdadeiro, na sua carne. A nossa vida deve ser santificada pelo mesmo Espírito que santificou a Cristo. Assim como a carne de Cristo foi primeiro santificada, e então ela foi humilhada, e então glorificada, assim também a carne de cada cristão deve estar contente em ser humilhada, como a carne de Cristo foi, e servir a Cristo para se conformar a Cristo em todas as situações dessa vida. Não faça muito da carne que o Senhor, da sua própria carne, porque não muito tempo à frente o nosso corpo vai se decompor. Precisa ser carne santificada, irmãos, glorificada como a de Cristo. Cristo deve ser manifestado em nossa carne, e assim devemos viver nessa vida para a glória dele. Como eu vou ter Cristo manifestado na minha carne? Sabe como? Como Maria fez. Sabe o que Maria fez? Assentimento. Ela aceitou as promessas de Deus. O anjo apareceu a ela e disse literalmente o que aconteceria, e as palavras delas foram essas: seja feito conforme tu disseste. Seja feito conforme a tua palavra. Aquilo que o Senhor disse é verdade. Eu vou conceber um filho, seja feita a tua vontade. Eu aceito as tuas promessas. Assim, quando as promessas vêm a nós, sabe qual é ela? Os nossos pecados serão perdoados, que nós vamos ser salvos por Cristo. Assim, irmãos, nós devemos assentir com essas verdades. O Senhor prometeu perdão de pecados, o Senhor prometeu favor. Todas as tuas palavras eu recebo. Assim, como todas as palavras do Senhor, o nosso coração vai poder florescer se todo aquilo que foi prometido for aceito por nós. Até mesmo quando Cristo estava sendo concebido no ventre da Virgem Maria, quando ela aceitou as promessas e creu nas promessas, assim, exatamente assim, em cada coração, nós precisamos receber a Cristo dessa maneira. Eu creio nas promessas do Senhor. Deus se fez homem. Deus se fez homem, manifestado na carne. Traga com toda a força da sua alma, o seu coração para essa verdade, porque isso terá boa e gloriosa consequência para você. Apenas isso. Lembre-se, Deus manifestado na carne. É a primeira declaração
e que a igreja está fundamentada e que a nossa esperança está estabelecida e a certeza de que não vamos ser destruídos foi ordenada pelo Senhor aqui, nessa primeira declaração. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nós falaremos sobre a segunda parte dessa verdade, que diz: ele foi justificado em espírito. O que significa e como isso pode ser aplicado na prática, na vida da igreja. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor bendito, pelo privilégio de podermos abrir Tua palavra e sermos desafiados a viver conforme a Tua doutrina, a Tua palavra. Não nos permita, Senhor, simplesmente conhecermos as verdades tão preciosas e fundamentais da Tua palavra e não trazermos essas verdades para dentro e para o íntimo do nosso coração, com todas as implicações gloriosas dessa verdade. Que o Senhor nos ajude na beleza das palavras do apóstolo Paulo, a entender que aquele que foi manifestado na carne é essa declaração, é a declaração da Tua misericórdia para conosco, da Tua bondade para conosco e do poder do Senhor em restaurar a sorte de homens caídos nesse mundo, destruídos pelo pecado e por Satanás. Ajuda-nos como igreja a crermos nessa verdade de todo o coração, como Maria o fez, que possamos crer para que Cristo de fato venha nascer em nós, ser santificado em nós e nos conduzir, ó Deus, para a glória do Teu nome, para o dia do encontro com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.